Integridade. Nós estamos num mundo que apresenta um cenário de crise e podemos pensar qual é a nossa maior crise. A crise talvez seja uma crise ligada à economia, com tanta gente no planeta, com tanta desigualdade, como é que a gente pode ter recurso, alimento e bem-estar para todo mundo? Talvez a nossa crise maior seja a crise que envolve a saúde. A recente pandemia que assolou todo o planeta mostrou a fragilidade das condições de saúde e talvez seja essa a nossa maior crise. O que sabe a crise maior é a crise política, quando diversas tendências no contexto político-econômico trazem para nós aí um embate, uma discussão ideológica e até mesmo filosófica sobre qual opção é melhor para construir a sociedade, e a gente pode até avaliar essas questões gerais, mas o problema, talvez mais sério, seja mais profundo. Eu fico impressionado com o jovem Daniel trabalhando na corrupta Babilônia, quando o texto do capítulo 1, verso 8, diz que ele decidiu com toda a firmeza no seu coração não se contaminar com aquilo que vinha da parte do rei. Ou seja, Daniel tinha caráter, tinha postura. Qual é o problema de hoje? O problema de hoje envolve gente que se vende por dinheiro. Gente cujo pensamento e até as convicções são modificados em função de quanto holofote essa pessoa vai ter, de quanto recurso isso vai lhe render, qual é a posição que ele vai ganhar. Então a gente vê pessoas transitando no universo teológico, no universo político, no universo ideológico, se vendendo dependendo do benefício que irá receber. Essa crise que a gente pode definir como crise de confiança é a raiz do problema maior. Não é possível fazer negócio com ninguém, construir sociedade, estabelecer uma relação de caminhada adequada se nós não tivermos condição de minimamente se apegar a uma postura de boa conduta, de caráter que uma pessoa apresenta na sua vida. Por isso, com certeza, a maior necessidade para o bem-estar do mundo e de cada cidade é que a gente volte a valorizar a integridade. Não adianta simplesmente ter inteligência, muita formação, recurso, capacidade carismática, se nós não caminharmos em sintonia com a sabedoria de Daniel, valorizando a importância da integridade, temos aí a pior crise, a ameaça real para toda a comunidade. Olá, que bom ter você aqui conosco para mais uma celebração online da IBNU. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aproveita, manda um convite para que os seus amigos, seus familiares possam participar conosco de mais um momento de celebração ao nome do nosso Senhor. Fica com a gente e vamos honrar a Deus.
Bom, pessoal, nesse momento eu quero convidar vocês a lembrar de ser grato. Nós temos um dia acontecendo, nós temos esse momento que é chamado de presente e quero lembrar você de ser grato. Afinal, nosso Senhor disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, lembre-se, seja grato e grato ao nosso Senhor pela vida que Ele nos dá. Valeu! Amen.
Nesse momento, queria te convidar também para a gente ter um momento especial de oração. O nosso Deus nos ensina que a gente precisa orar, pedir, que Ele vai sempre atender. Eu queria te convidar hoje a colocar todo o seu coração, os seus pedidos e também os agradecimentos diante de Deus, porque sem dúvida Ele vai estar ouvindo, vai estar atendendo a nossa oração. Então, onde você estiver agora, para um segundo e vamos juntos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, hoje nós louvamos ao Teu nome, acima de todas as coisas. Sabemos que o Senhor é poderoso e pode fazer tudo. Nós colocamos nossos pedidos em Tuas mãos, sabendo que o Senhor é o Deus do impossível. Aquilo que para a gente é difícil demais, para o Senhor nunca é. A gente sabe que nesse começo de ano nós temos diversas situações no nosso país, momentos de calamidade, e a gente pede por cada estado do nosso país, por cada família, para que todos possam ser cobertos pela Tua mão poderosa e que esse país seja cheio da glória de Deus, Pai. Nós pedimos ao Senhor pela Tua proteção e também pelo que o Senhor venha nos sustentar naquilo que nós precisamos, Pai. Obrigado porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Nós confiamos em Ti todos os dias, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém e amém. מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. Deus nos abençoe quando vamos abrir o coração e o entendimento para
ouvir a palavra de Deus. E hoje nós vamos pensar sobre um tema muito especial. Quando o Onipotente faz o impossível com o improvável. Quando o Onipotente faz o impossível com o improvável. Então, para entender esse tema que certamente já desperta a nossa curiosidade, eu quero começar lendo a palavra de Deus aqui no livro de Lucas, capítulo 9. Livro de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 51. A Bíblia nos diz o quê? Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Bom, quando a gente lê um texto desse, a gente fica até, assim, pensativo e assim atingido por uma atitude tão inesperada, assim, meio radical, forte dos discípulos de Jesus. E chama atenção porque esse texto está em Lucas, e só em Lucas, e a gente pergunta, existe uma razão para isso? Sim, porque Lucas, assim, traz para nós uma palavra de esperança no sentido de ser um evangelho que sempre leva em consideração, tem no seu radar, as pessoas que eram consideradas, vamos dizer, marginalizadas pela sociedade. Então Lucas dá uma atenção especial às mulheres, dá uma atenção especial a publicanos, que são os cobradores de impostos para os estrangeiros, dá atenção especial para os gentios e também para os samaritanos. Então é interessante que tenha aparecido aí. Mas de qualquer maneira o texto nos choca, porque a gente observa um pouquinho antes e vamos ver que os discípulos, estão preocupados nos versículos anteriores em qual deles seria o maior. Quer dizer, você vê que parece que os discípulos estão assim desconectados de uma sintonia adequada com o próprio Jesus. E na sequência vai aparecer as exigências do discipulado. Então você vê assim, um momento em que os discípulos estão pensando no que é indevido e são repreendidos por Jesus, e você vai ver aquilo que envolve a caminhada do discipulado de seguir a Jesus. Mas quando a gente chega aqui, o texto assim parece até nos encaminhar para um momento meio especial, sublime, quando diz que está chegando o tempo quando Jesus seria levado aos céus. Não poderia falar outra coisa, chegou o momento dele cumprir as profecias, chegou o momento dele ir para a Páscoa em Jerusalém, mas não. Então Jesus está indo para Jerusalém, e aqui é importante entender a geografia, eles poderiam ter ido pela região que vai junto ao Rio Jordão, pelo Vale do Jordão, que é uma viagem inclusive mais recomendável, mas não. Eles estão indo pela região montanhosa, passando por aquilo que hoje é conhecido, a região antiga de Samaria, que hoje é chamada de Cisjordânia. E ali os mensageiros vão à frente, para poderem preparar, porque uma viagem como essa, ela exige paradas, é uma viagem que geralmente demora uma semana mais ou menos, e eles então param ali num povoado samaritano. E você sabe, aqui a coisa começa a complicar, porque os samaritanos são um grupo de pessoas que curiosamente existem até hoje. Os samaritanos, eles são o desdobramento daquilo que aconteceu no século VIII
quando a Assíria invadiu o Reino do Norte, quase conquistou o Reino do Sul, né, o Reino do Norte chamado Reino Israelita da época, que foi conquistado no ano 722, e como tática de dominação, os assírios faziam o seguinte: eles misturavam povos diferentes para que não houvesse unidade entre eles, para que houvesse dificuldade linguística e impossibilidade de rebelião. E os samaritanos, portanto, eram uma mistura dos antigos israelitas com outros povos dentro dessa proposta de domínio assíria. E então eles acabaram desenvolvendo uma tradição à parte, como se fosse assim, uma religião sincrética com elementos da antiga tradição hebraica, né, juntamente com outras coisas que se tornaram peculiares. Então, assim, falando bem diretamente, para os judeus na época, os samaritanos eram como a gente poderia chamar assim, uma seita, uma heresia grave, né? Eles então tinham, até hoje a gente pode ver, né, existe um Pentateuco samaritano feito pelos próprios samaritanos, que muitas vezes é comparado com outros textos do Antigo Testamento. E esses samaritanos desenvolveram a ideia de que Jerusalém não era importante, mas sim nada de Monte Sião, nada dos montes de Jerusalém, mas os montes de Samaria, particularmente o Monte Gerizim, que era considerado, né, referência importante para eles. Eles negavam a importância de Jerusalém, negavam os livros históricos e proféticos e poéticos da Bíblia hebraica do Antigo Testamento e também não aceitavam nada essa coisa de dinastia de Davi, aliança com Davi, promessa messiânica a partir de Davi. Então eles de fato eram completamente diferentes, se vestiam de maneira diferente e particularmente nesse tempo tinham uma relação conflituosa, séria com os judeus. Então você imagina só, se alguém está indo, né, para Jerusalém, passa lá e fica claro que eles estão indo, e geralmente quando se vai para Jerusalém é para alguma festividade importante, né? Ou das 3 festas principais, ou algum outro evento, ou para chegar lá no Shabat, qualquer coisa desse tipo. E então a resistência total. E aí o que acontece? Nós não temos nenhuma esperança para Samaria. Samaria é caso perdido. É algo que é absolutamente impossível. E aí a gente compreende, né? É curioso porque a gente tem uma referência, né, sobre Tiago e João. E o que nós vamos encontrar, que é exatamente eles é que estavam envolvidos naquilo, juntamente com a mãe, de querer ser o mais importante. E agora eles têm um desafio tão significativo em Samaria. E qual é a proposta deles? Para a gente ver, né, parece que eles não têm entendido nada do que Jesus tem ensinado. Eles pedem: queres, Senhor, que façamos cair fogo do céu para destruí-los. Então você imagina, é uma coisa curiosa, né? Essa atitude assim bélica que às vezes existe até mesmo nos ambientes religiosos, diante de gente que se torna oponente ou muito diferente. A atitude ela passa a ser um caminho destrutivo e perigoso, né? E Jesus os repreende, porque isso não tem nada a ver com a proposta de Jesus. Imagine só, Jesus com seu poder, Jesus com seus milagres, com tanta coisa, jamais levantou um dedo para ferir romanos ou mesmo religiosos que se opunham a ele. Ele jamais atacou qualquer grupo de pessoas. Que história é essa? Então Jesus os repreende e diz: escuta, vocês nem sabem como vocês são problemáticos, de que espírito vocês são. E focaliza a grande missão que envolve aqueles que são discípulos de Jesus, porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. É muito estranho a gente ver qualquer tipo de violência, de beligerância, de atitude hostil da parte daqueles que se apresentam como discípulos de Jesus. Então, quando a gente olha para isso, a gente fala assim: olha, sabe de uma coisa? Samaria é caso perdido. Aliás, eu tenho visto na minha vida pessoas que chegam e dizem assim: olha, Saião, sabe? A gente percebe que alguns lugares do mundo é tão secular,
está tão hostil à fé, está tão fechado, né, para o evangelho, que ali é caso perdido, não há o que fazer. Outras pessoas dizem, não, é que em certos lugares do mundo a miséria, o sofrimento, as guerras, os problemas socioeconômicos são tão sérios que não tem o que fazer, ali é caso perdido. Outros lugares dizem, olha, tem certas regiões do mundo em que existe uma hostilidade tão grande com a fé cristã, perseguição intensa, causada inclusive por outros grupos religiosos, que ali não tem o que fazer. O cristianismo só vem diminuindo por tanto tempo e vai acabar. Então, é tanta postura assim, dizendo ó, que grupo X não tem chance, o outro também não tem chance, esse aqui. Pessoal, parece que a gente não prestou atenção a tanta coisa extraordinária que existe no contexto do reino de Deus. Pois é, então nós temos o que a gente pode chamar aqui de uma missão impossível, com um grupo de pessoas que é absolutamente improvável. A pergunta é, o que o Deus onipotente pode fazer nesse contexto de usar quem é improvável para fazer o impossível? Então é interessante que a palavra Samaria, a palavra samaritanos, aparece poucas vezes no Novo Testamento, mas um autor, né, que mostra isso com mais destaque é o próprio Lucas, tanto no livro de Lucas, onde nós temos o termo 4 vezes, e como também no livro de Atos. Temos lá a famosa passagem da mulher samaritana em João capítulo 4, mas não existem tantas referências assim. Olha que coisa curiosa. Será que Samaria realmente é uma realidade impossível? Quando a gente vai mais para frente e olha o que vai acontecer na história, vamos nos lembrar, né, que essa igreja primitiva, ela se define com o seu caminho de missão a partir de Atos 2, no Pentecoste. O Espírito Santo vem conforme prometido por Jesus, e ali os discípulos são cheios do Espírito. Nós vamos ver ali muitas conversões, 3.000 recebem a fé, depois esse número chega a 5.000, e essa igreja começa a ficar forte. No entanto, é curioso que desde o começo a proposta deixada pelo próprio Jesus é que esse pessoal deveria anunciar o evangelho por toda parte, eles deveriam ir por todo mundo anunciando o evangelho. No entanto, não fizeram isso. Aquilo que em Atos 1:8 fala que vocês vão receber poder e vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e também os confins da terra, que envolvia chegar a lugares tão distantes como Roma e as partes mais afastadas do império. Aí o que a gente descobre? Lendo Atos capítulo 8, versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. O que impressiona a gente é ver o que vai acontecer com o que era absolutamente impossível. Nós temos, né, algo que já chama a atenção muito quando a gente lê em João 4, Jesus e a mulher samaritana, né, que ali, além de estar em Samaria, falando com uma mulher com uma vida, com um histórico muito complicado de relacionamento, uma mulher que já tinha vivido com 5 maridos e hoje estava com alguém que nem era seu marido, e os discípulos ficaram impressionados que Jesus estivesse conversando com a mulher naquele tempo, especialmente alguém numa posição assim mais sagrada, rabínica, não faria isso, né? Ainda mais com uma mulher de perfil assim, samaritana. Então nós vemos os caminhos assim imprevisíveis do evangelho, né?
a onipotência divina, com a sua imprevisibilidade, com o seu amor incondicional. E aqui a gente fica pensando, como nós temos essa rivalidade histórica, como nós temos essa questão teológica, é como pedir para uma pessoa de consenso evangelical, por exemplo, de se aproximar amorosamente da seita mais herética que a gente poderia imaginar no planeta, né? Aí você entende o nível de hostilidade, a pergunta é: quem e como será possível fazer o impossível de levar o Evangelho e a Palavra de Deus a Samaria? O que a gente poderia imaginar? Samaria é um lugar tão complicado, tão difícil, que precisaríamos talvez de uma grande comitiva. Provavelmente os apóstolos mais capazes, aqueles que talvez tivessem feito milagres extraordinários, talvez somente os apóstolos mais top assim poderiam ir lá. Ou quem sabe não seria suficiente, era ideal ir todo mundo, né, os 12 apóstolos. Ou quem sabe esperar o apóstolo Paulo se converter depois e ele, juntamente com Pedro e com os outros, chegarem lá. Quem é que vai poder vencer essa muralha intransponível para a fé chamada Samaria? O texto bíblico nos surpreende. Olha que coisa curiosa. Houve lá na igreja primitiva uma confusão assim comum que a gente tem em tudo quanto é ambiente, inclusive nas comunidades cristãs de hoje. O que aconteceu? O pessoal estava dividindo a ajuda, né, a ação do benefício das viúvas da comunidade da igreja cristã primitiva em Jerusalém, e de repente as que eram de fala semítica, hebraica, aramaica, e as de fala grega, a divisão não estava boa. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um ajuste lá, uma espécie de reorganização de tarefas, de modo que a gente vai ver que por causa dessa situação eles escolheram 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito, de sabedoria, que eles passaram a administrar essa tarefa de cuidar das viúvas que estavam sendo esquecidas na hora da distribuição de alimento. E aí então eles escolheram esses indivíduos, que muitos inclusive dizem seriam os primeiros diáconos da história, que são quem? Né? Estevão, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, que era um convertido proveniente ao judaísmo proveniente de Antioquia. E aí nós temos a referência de Filipe, e eles passaram a fazer isso. O que vai acontecer? Olha a grande surpresa da palavra divina. A pessoa que vai chegar em Samaria pela primeira vez para anunciar o Evangelho de Cristo na igreja primitiva é o Filipe. Não foi o apóstolo Paulo, não foi o apóstolo Pedro, não foi nenhum apóstolo, vamos dizer, foi uma pessoa bastante simples e que vai fazer, né, a obra daquilo que a gente poderia considerar impossível. Olha que coisa interessante, o indivíduo improvável, usado pelo Deus onipotente, vai fazer aquilo que a gente imaginaria que seria impossível. Filipe vai para lá e a gente pensa, puxa, Sayão, que bom, o Filipe então teve um sonho, uma visão de Deus e ouviu o chamado, ele tinha no coração uma experiência que o levou a evangelizar Samaria, e ali Filipe pregava de noite e de dia. Pessoal, nada disso, vocês não podem imaginar. Sabe por que Filipe foi parar em Samaria? Porque começou uma perseguição terrível na igreja primitiva. A perseguição, até por conta do aumento dos discípulos, ela foi tão forte. E os perseguidores só não mexeram com os apóstolos para evitar uma confusão maior, para evitar uma retaliação romana, porque os romanos eram donos da região. E se tivesse qualquer situação assim problemática do ponto de vista social, eles podiam tomar alguma atitude nessa direção. E é impressionante o que a gente vai descobrir. É que por causa da perseguição, o texto diz, né, aqui literalmente os que haviam sido dispersos começaram a ir e anunciar a palavra. Filipe então chega a Samaria.
E ele passou a anunciar o Cristo. Inclusive o texto é muito simples, ele nem diz assim, Filipe então começou a pensar como ele haveria de pregar em Samaria, então ele chamou... Não, ele simplesmente começou a anunciar. Então olha que coisa surpreendente. Quando ele passou a anunciar o Evangelho, anunciando Jesus, anunciando a mensagem de Cristo, a multidão passou a ouvir Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava. E atenção, deu unânime atenção ao que ele dizia. Então olha que coisa surpreendente. E aqui há algo muito importante para o coração de todos nós que somos discípulos de Jesus. Preste atenção. A obra de Deus não acontece simplesmente por meio de pessoas que a gente pode dizer que o sujeito seja um figurão, seja uma pessoa importante, uma pessoa destacada. Pessoal, nós somos tudo gente de carne e osso. Uns com mais carne, outros com mais osso. Somos gente, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém tem uma preponderância, não existe o ungidão de Jesus diferenciado. É curioso, é interessante que Deus faz a sua obra como Ele quer, usando pessoas que Ele deseja da maneira mais, inesperada e inusitada. Então, diante daquilo que a gente diria, certamente isso é impossível. Eu conheço muitos impossíveis nos dias de hoje. E eu conheço gente que até analisa, avalia, vê a situação e diz, não, olha, é impossível que um indivíduo possa entender isso e possa abrir o coração. Não, porque nesse caso é difícil demais, né? Eu até vejo gente assim vaticinando o fim da fé em vários lugares do mundo, como assim, ó, não tem mais o que fazer. Calma, não é nada disso. E aqui é muito interessante porque Filipes de Deus são usados para fazer aquilo que a nossa limitação chama de impossível. Porque o Deus onipotente, na sua imprevisibilidade, no seu poder, na sua graça, faz coisas extraordinárias. Eu tenho visto na minha vida coisas assim inimagináveis. Conheci um teólogo estudioso, doutor em teologia. Um dia perguntei para ele, como é que você chegou à fé? Não, eu fui num cantinho lá, numa igrejinha, porta de garagem, numa periferia, e eu vi a pessoa falando com o coração, aquilo mexeu comigo, me tocou. E eu recebi o Evangelho de Cristo. Conheço pessoas de expressão que dizem, não, olha, havia uma senhora que trabalhava lá em casa, uma pessoa de muita fé, e que era seguidora de Jesus, de uma comunidade muito simples, e aquilo mexeu comigo, eu passei a investigar o Evangelho e recebi a fé em Jesus. Então, assim, são tantos testemunhos de pessoas que alcançaram o que era impossível, e isso era gente improvável nas mãos do Deus onipotente. Por isso é tão especial a gente olhar para a nossa vida e dizer, puxa, certamente Deus pode me usar no cumprimento da missão, mesmo que a situação seja inusitada. Filipe não planejou a missão, Filipe não tinha nada organizado, ele saiu fugindo de perseguição. E olha que coisa interessante. Ao contrário do preconceito de muita gente, a gente poderia imaginar que os samaritanos, quando viram Filipe, um judeu, chegando lá, falaram, vamos ouvir esse indivíduo não. E quem que é o cara mesmo? E pronto, já temos tantas experiências desde o passado de conflito. No entanto, quando Filipe começa a anunciar a Cristo, a anunciar o Evangelho, você viu bem, a multidão deu unânime atenção ao que ele dizia. E por que também? Porque o Evangelho é o poder de Deus, acompanhado pela ação do Espírito, que muitas vezes vem marcado por milagres, por sinais extraordinários, por coisas inesperadas, como aconteceu aqui, mas muitas vezes não vem com milagres visíveis, mas toda vez que o Evangelho é anunciado no poder do Espírito de Deus, nós estamos na esfera do sobrenatural, naquilo que está fora do controle humano, daquilo que depois a gente não consegue explicar, porque tem a ver com a ação
do Deus Todo-Poderoso diante daquilo que parece impossível, tantas vezes usando gente improvável. E é curioso, porque o texto diz para a gente que o que acontece nessa realidade diante da missão não depende tanto da nossa capacidade, do nosso nível profundo intelectual, ou dos nossos recursos financeiros, ou principalmente das nossas estratégias, porque existe aqui uma batalha espiritual. Tanto é que quando a gente olha para o que estava acontecendo em Samaria, achando que a questão é uma rivalidade étnica entre judeus e samaritanos. Não, é uma questão teológica que envolve mentalidade e teologia ortodoxa contra heresia e ensino errado. Não, a gente tem aqui, na verdade, um conflito que envolve séculos de desentendimento que tem a ver com o espaço ocupado, com terras, com lugares que um dia pertenceram a A e a B. O que o texto mostra para a gente? Que os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Portanto, a grande luta, a grande batalha aqui era espiritual, que com o anúncio do Evangelho por alguém improvável como Filipe, esse poder de Deus se manifesta. Existe grande libertação. E olha que coisa bonita, que é uma das ênfases que a gente encontra no livro de Atos, é que houve grande alegria naquela cidade. Ou seja, Atos, além de enfatizar a importância da missão da igreja, como a igreja primitiva acaba indo, especialmente a partir do ministério de Paulo, para anunciar o evangelho por toda parte, este livro também enfatiza o poder do Espírito e a ação do Espírito para conduzir isso, e enfatiza muito a grande alegria que aparece enfatizada em vários textos do livro de Atos. A coisa foi tão surpreendente que em Samaria havia um indivíduo que era uma espécie de mago local, cheio de artes mágicas, um homem chamado Simão. Ele mesmo acabou recebendo a fé e acabou entendendo o que era o Evangelho, ainda que tenha ficado um pouco confuso e depois tivesse até oferecido dinheiro numa atitude indevida nessa caminhada de fé. Agora você fica imaginando como a obra do Evangelho, a expansão do reino de Deus acontece pela ação do Deus onipotente diante daquilo que parece impossível por meio de gente improvável. O que a gente vai ver? Olha que coisa surpreendente. Os próprios apóstolos estavam querendo saber o que estava acontecendo, porque isso pegou eles de surpresa. Eu acho que eles nunca nem tinham imaginado como e quando a gente vai falar do Messias Jesus em Samaria. É tão interessante isso que no versículo 14 de Atos 8, o texto diz: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Que coisa interessante. Por que isso é tão significativo? Vamos lá voltar de novo. Quando nós lemos o que nós começamos a ler no início da mensagem, lá em Lucas capítulo 9, quem é que estava em Samaria quando Jesus estava indo para lá, conforme Lucas 9:54. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Olha que coisa! Nosso amigo João, bem-vindo, João, de volta a Samaria. De repente, o pessoal está lá em Jerusalém e escuta: olha, lá em Samaria aconteceu um avivamento. O povo lá abriu o coração, muitas pessoas estão recebendo a fé em Jesus. E aí o pessoal: como assim? Mas a gente está tudo aqui em Jerusalém, estamos bem felizes na nossa igreja aqui. Então, parece que o Filipe está lá. Como assim o Filipe, o diácono, o cara que ajuda a dar comida para as viúvas?
peraí, né? Qual é o curso que ele tem? Né? Qual é a forma? Como assim? Né? Então vamos lá ver. Aí Pedro e João vão para lá, eu fico imaginando a cabeça do João. Ô João, João, filho do trovão. João que quer pedir fogo do céu para destruir os inimigos. João que é modificado pelo poder de Deus. Vai ser chamado de apóstolo do amor depois. É aquele que escreve filhinhos. Aquele que se identifica como aquele a quem o Senhor Jesus amava. Olha que coisa interessante. Eu queria ser uma fumacinha no tempo para ver o rosto e o coração de João voltando a Samaria depois de tudo que aconteceu. E eles chegam lá. Olha que coisa interessante. Diz o texto na sequência que estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Oi, João. Oi, Pedro. Pois é, agora sim eles vão receber outro fogo, que não é o fogo para destruir, o fogo que muitas vezes acaba simbolizando o agir do Espírito de Deus. Olha que coisa interessante. Isso que me deixa assim impressionado, porque o Evangelho tão simples, que fala, né, sobre o perdão de Deus em Cristo Jesus e a segurança da salvação e da vida eterna, né, aquilo que eu, aos 12 anos de idade, uma música infantil vim entender plenamente, né, que é fácil de entender, tão claro como a luz em meu lugar para me salvar. Jesus morreu na cruz. É muito simples, mas o impressionante é o que o Evangelho, com a sua simplicidade e o seu poder, faz para, vamos dizer assim, trazer de volta, corrigir aquilo que se perdeu na experiência humana. Você tem aqui uma rivalidade, uma intolerância, uma diferença de perspectiva, um enfoque religioso contraditório, uma relação de ressentimento, de rivalidade, até de ódio, que seriam, vamos dizer, incontornáveis. Se a gente está nesse ambiente do mundo da época, você vai ver um desprezo dos judeus religiosos para com o povo pagão, com as suas crendices e atitudes estranhas e toda a sua idolatria grosseira. Você vai ver uma atitude de desprezo dos romanos, né, diante daqueles que eram dominados, povos escravizados e considerados inferiores em todos os aspectos. Você vai ver uma atitude também de desprezo dos gregos, com a sua sabedoria, com a sua formação, com a sua cultura extraordinária, com a sua filosofia, diante desses outros povos que eram literalmente bárbaros, né? E você vai ver a rivalidade entre esses próprios povos, como você tem aqui entre judeus e samaritanos. O que acontece? Chega o Evangelho, a palavra de Cristo Jesus, e entra nesse mundo de opressão, de escravidão, de rivalidade, de orgulho étnico, de oposição entre uns e outros, e começa a chamar todo mundo de irmão. As barreiras, elas vão sendo quebradas. E uma das mais fortes aqui, como a gente vê que parece impossível, que anteriormente evocava fogo dos céus da parte dos próprios discípulos de Jesus, agora sendo vencida pelo poder do Evangelho, e para, vamos dizer assim, carimbar triunfantemente isso, nós vemos o poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que desceu cumprindo a promessa de Jesus lá em Atos 2, no Pentecoste, e que ali reuniu judeus locais e de tudo quanto é lugar em torno da região de Jerusalém, desde Roma, Egito, Líbia, Arábia, antiga Pérsia, Mesopotâmia, região da Síria, da antiga Ásia Menor, toda aquela região. Toda aquela gente veio e recebeu, mas esse poder
que alcança Jerusalém e se expande para a Judéia, agora atravessa a primeira fronteira impossível, que é Samaria. E por isso é espetacular que Pedro e João vão para lá para que aconteça o Pentecostes samaritano. Vai acontecer outro para os gentios, logo adiante, Atos 10, Cornélio em Cesareia, para incluir também aqueles que eram, digamos, indignos da própria presença e habitação divina e agora alcançados pelo Evangelho. Pessoal, como a palavra de Deus é extraordinária, como o Evangelho é lindo, como é algo assim fascinante, espetacular, extraordinário. E a gente vê o que acontece na bendita história de Filipe em Samaria. Então, diante disso, a pergunta é: como é que a gente fica diante da grandiosidade, da beleza e do poder da palavra divina? Eu faço a pergunta para você. Talvez você, na sua vida, diz: olha, acontece tanta coisa na vida da gente, vida tão bagunçada, foge ao controle, olha, Saião, eu fiz a coisa de um jeito, depois deu tudo errado, aconteceu assim. Pois é, você está bem demais perto daquele que teve que pegar as coisas e sair correndo porque estava fugindo de perseguição. Eu acho que a sua vida pode estar mais estável e mais tranquila do que essa. Segundo, mas quem sou eu? Né? Que eu nem tenho conhecimento de teologia direito, eu nem sei das coisas, tenho um monte de dúvidas, eu não sei direito, né? Eu acho que Deus vai usar aquelas pessoas que pregam lá na frente do púlpito da igreja, pessoas que de alguma maneira têm algum tipo de destaque. Bem-vindo à realidade. Deus usa Filipes em fuga para cumprir os seus propósitos. Mas, Saião, olha, se você conhecesse a minha família, a minha cidade, o ambiente onde eu moro, já pensei em fazer isso e aquilo, mas sabe, é difícil demais, né? Eu acho que não tem jeito. Pessoal, bem-vindo a Samaria. E a gente pode pensar, mas olha, na minha vida eu tive tantas dores, tantos conflitos que de fato eu me enchi de mágoa, ressentimento. Pois é, assim que João reagiu diante da rivalidade e do preconceito contra os samaritanos. Agora ele é convidado a estar lá para inclusive participar da oração de imposição de mãos que vai trazer o Espírito Santo, o Pentecostes samaritano. Então eu convido você hoje a colocar sua vida na perspectiva do reino de Deus. Eu conheço tantas histórias bonitas e espetaculares de gente que na sua, vamos dizer, loucura imprevisível, decidiram às vezes até viver num país onde não havia perspectiva nenhuma, fazer coisas que quem olhava de longe dizia: olha, isso é impossível, isso não vai dar certo. E pessoas que eu mesmo sou testemunho que na sua caminhada de fé você via várias limitações, fragilidades, impossibilidades, e eu acho tão espetacular. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. A grande batalha é espiritual e o triunfo do Evangelho é absolutamente garantido, é pleno e é espetacular. Portanto, eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus, apresente a sua vida em oração, porque Deus usa pessoas que a gente certamente acha que é improvável, às vezes em funções e atividades vitais que a própria pessoa não imaginava. E quando o Deus onipotente resolve mexer na vida de um improvável, ele faz coisas absolutamente impossíveis. Portanto, que Deus abençoe a sua vida, abençoe seu coração, amplie a sua visão, encha a sua vida de fé pelo poder do Espírito, que ajude a gente a entender, a vislumbrar, a sentir, a desfrutar e a participar desse grande movimento poderoso do Espírito de Deus no cumprimento da grande comissão, da missão que chegará a todo povo, língua, tribo, raça e nação. Deus abençoe a sua vida e abençoe o seu coração. Amém.
A IBNU tem desenvolvido projetos de apoio humanitário, de evangelização, de ensino da Palavra de Deus, tanto aqui no canal do YouTube, como também nas nossas outras plataformas, Facebook e Instagram, e também nos nossos encontros presenciais aqui na cidade de São Paulo. Sem falar dos vários projetos que nós temos apoiado, que temos dado visibilidade, pessoas que estão lá na ponta da lança, pessoas que estão dedicando a sua vida para transformar as comunidades em que estão inseridos. Você já deve ter conhecido, nós temos projetos no sertão do Piauí, projetos no meio das tribos indígenas da Amazônia, temos projetos aqui em tribos que fazem parte, inclusive, da língua portuguesa, né, como os índios guaranis do Paraguai. Nós temos projetos que atuam na cidade de São Paulo, apoiando pessoas que estão em situação de risco, pessoas que estão em zonas de perigo, pessoas que estão chegando aqui com imigração de zonas de guerra. Nós temos feito várias coisas para abençoar essas pessoas. Também temos projetos fora do Brasil, além do Paraguai. Nós temos África, nós temos alguns projetos rodando na Europa, projetos na Ásia, projetos no Oriente Médio. A IBNU tem sido um canal de bênção e esse canal que Deus tem usado tem sido possível através de pessoas que Deus tem levantado para apoiar os projetos, para se dedicar inclusive com a sua própria vida nesses projetos e também através de recursos que o Senhor tem colocado nas mãos dessas pessoas e elas têm colocado aqui na IBNU. Por isso, eu quero te dar a oportunidade agora de colocar a sua vida em perspectiva. Se você já tem feito alguma coisa, se você acha que poderia fazer mais, se você acha que Deus tem te abençoado muito e você com coração grato quer dedicar parte disso para abençoar outras vidas, você pode fazer aqui pela IBNU. A gente tem caminhado nesse período numa campanha de arrecadação de recursos para uma melhoria do nosso espaço físico da cidade de São Paulo. Temos algumas questões tecnológicas que vão ser colocadas, como painéis de LED e tudo mais, e também vários projetos que são apoiados aqui em São Paulo podem ser beneficiados com essas reformas que estão sendo feitas ali no nosso espaço. Por isso, convido você, nesse momento, a, junto comigo, orar. Nós vamos orar pedindo que Deus nos oriente, nos instrua e nos dê sabedoria na utilização dos recursos que Ele tem colocado nas nossas mãos e também aqui na IBNU. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Te agradecemos pelos recursos que o Senhor tem entregue a cada um de nós. Te pedimos, Senhor, por aquelas famílias que têm passado por situações de problemas financeiros, que o Senhor ilumine os corações, que o Teu Santo Espírito oriente mesmo onde elas devem aplicar os seus recursos, como elas devem fazer o seu cálculo financeiro e que elas também possam, ó Pai, percebendo o amor e a graça que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós, todos os dias, entregar parte disso como adoração a Ti pelo sustento que o Senhor tem dado a cada um de nós. Por isso te pedimos, nos instrui, nos ilumina, nos direciona para sermos sal e luz onde nós estivermos. Assim oramos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Mas já acabou? Nem parece que foi esse tempo, né? E quantas coisas aprendemos? Através das músicas, Deus falou ao seu coração, através da reflexão, Ele instruiu a você, de repente te fez refletir sobre novas questões para a sua vida e como direcionar a sua semana e a sua vida de forma diferente? Que bom, fico muito feliz com tudo isso. E é por isso que eu quero que você agora, nesse momento, compartilhe essa bênção com outras pessoas. Pega esse link e manda para todo mundo, grupos de WhatsApp, coloca no seu Facebook, no seu Instagram, chama todo mundo a ouvir a nossa celebração também e participar conosco. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, segue lá, tanto no Instagram quanto no Facebook. Todo dia tem informação nova para abençoar você.
לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו.